São Paulo, então. O que São Paulo enfrenta aí, ó? São Paulo e Ponte. Cauli chegando ao São Paulo. Conta pra gente, né? Jogador vindo do Bahia, tá preocupado pelo menos na renovação de contratos que são importantes. Luciano, Caleri e agora o Sabino também, né? Em que pé que estão essas negociações? Fala, nação tricolor ligada aqui no canal Soberano 24 horas. Eu sou o Matheus e a gente vem trazendo notícias quentes sobre o tricolor. O São Paulo entra em campo hoje contra a Ponte Preta e tem detalhes sobre o time que vai a campo que muda completamente o cenário do jogo. Nos bastidores, tudo sobre a contratação do Cauli e os números dessa negociação chamam atenção e tem movimentação pesada no mercado. O Flamengo quer oferecer um salário astronômico para tirar o Marcos Antônio do São Paulo. Veja isso e muito mais no vídeo a seguir. Já deixa o like, se inscreve no canal se não for inscrito, ativa o sininho para não perder nada que rola no mundo do tricolor do Morumbi. Sem mais delongas, bora pro vídeo. Vamos ver o São Paulo então. O que São Paulo enfrenta aí, ó? São Paulo e Ponte. Gabriel estará lá, ó, 8h30 da noite no Domingão de Carnaval, no Moisés Lucarelli, transmissão HBO Max. 2-0 São aí, Paulo, Gabriel? Está em quarto lugar. Acho que é um jogo viável pro São Paulo e só uma informação, São Paulo vai com força máxima. Tá, não vai poupar jogadores, até o Carlos Coronel, goleiro reserva, hoje, enfim, esteve de fora também, ele teve cálculo renal e está fora do jogo, né? Mas o São Paulo vai com força máxima, então. E é um São Paulo que depende de si, né, para classificar. Exatamente. A tabela ali rapidinho, só pra gente ver o posicionamento do São Paulo, pra galera ver. Ah lá, ó, onde está o São Paulo. Na primeira página, o 8º com 10 pontos, então precisa aí, depende de si, se vencer entra, tá classificado. A Portuguesa vai perder do Mirassol por 1-0, vai terminar em quinto lugar, São Paulo e Portuguesa no Morumbi, nas quartas de final. E o rebaixamento, a Ponte Preta já está rebaixada, o Veloclube muito ameaçado, tem que ganhar do Santos. E ainda tem outros que correm risco. Na minha colinha aqui, Noroeste, Primavera, São Bernardo e Mirassol. Essa galera de baixo ali, né? Gabriel, vamos começar com o mercado. Cauli chegando ao São Paulo. Conta pra gente, né? Jogador vindo do Bahia nessa negociação e o São Paulo levou a melhor. Então, até ganhou aí uma disputa pagando menos do que rivais ofereceram um tempo atrás. Exatamente, ele está indo para Barra Funda nesse exato momento, né? Enquanto a gente está falando aqui, ele está no carro no trânsito de São Paulo, indo para o CT, fez exames essa manhã, né? Enfim, começo da manhã, começo de tarde também fez exames ali, né? Que são alguns exames a serem feitos. E aí ele vai assinar contrato hoje ainda para ser anunciado, até onde eu tive a informação, amanhã pela manhã. Então o anúncio do Cauli ou no decorrer da tarde, aí vira uma questão muito mais de marketing do que de algo faltando para ser anunciado. Empréstimo, 500 mil euros, né, vão ser pagos pelo São Paulo, mas esse pagamento vai ser algo abatido da venda do Nestor e do Michel Araújo, né, do saldo devedor do Bahia com o clube, então não vai ter o Pix do São Paulo, né, então a gente ainda não anula a PVC, aquela taxa que a gente estava falando aqui, de quase 20 meses que o São Paulo não paga uma taxa de transfer para contratar um jogador, né, isso continua porque é um valor abatido aí, então, da venda aí do Nestor e do Michel Araújo, saldo devedor, e aí caso ele cumpra 25 jogos pelo São Paulo, 45 minutos, aí tem uma cláusula de compra, 2 milhões de euros, que se torna obrigatória, e aí sim ele será comprado pelo São Paulo. Então, aí tem mais metas ali também, caso ele seja campeão, 500 mil euros, caso ele jogue mais número de jogos ali, mais uma quantia para o Bahia, então tem algo ali também inserido nesse contrato, né? Mas ele já chegou ontem pela noite, então, e assina com um aval muito positivo do Hernan Crespo. Ele queria muito o Cauli no São Paulo e deu certo. Chegou ontem à noite e Gabriel estava lá. Vamos ouvir o que o Cauli falou para o Gabriel ontem. Muita felicidade, né? Tô muito ansioso de começar logo. E, eu acho que foi quase 1 mês e meio de conversa. Então, hoje eu tô muito feliz de estar aqui. Ainda sem a minha família, mas aos poucos eu acho que eu vou me adaptando e vai dar tudo certo. Aos poucos vai se adaptando. PVC, ele perdeu espaço com o Rogério Ceni lá no Bahia, a gente estava falando sobre isso ontem. De que forma ele pode ser aproveitado pelo Crespo, que quis muito essa contratação, ainda mais que a gente está falando desse São Paulo que não tem um elenco muito vasto, que tem bons jogadores em seu time titular, mas que precisa de elenco para conseguir aí emplacar no Campeonato Brasileiro todo. 1 ano e meio atrás o Palmeiras queria muito, o Bahia não vendia de jeito nenhum. Hoje o Cauli perdeu espaço no Bahia. Olha só, para complementar, desculpa te interromper, mas o Bahia recusou uma proposta de 6 milhões de euros pelo Cauli do Palmeiras, isso.
Porque Então, o olha a diferença, né? O quanto que ele se desvalorizou agora, 2 milhões de euros que você trouxe, ele né? Então ele vai sair por 2,5, caso dê certo dele jogar os jogos, né? Já vai dar 15 milhões de reais. Isso. Mas é uma desvalorização muito grande, E né? caso ele compra tudo, acho que enfim, o máximo é 22,5, algo assim. Então já é algo também... 22,5 por 6, 24 por 6, 4 milhões de euros. Isso. Vai dar um pouco menos de 4. 3,5, né? 3,5, vai para arredondar em vez dos 6. O Cauli era um jogador muito importante para o Bahia e em 2024 ele jogava de falso 9 e minha interpretação o tempo inteiro foi isso. E tem algumas coisas que confirmam o que eu penso sobre o posicionamento tático do Cauli. Uma delas é a transferência do Everaldo, porque as pessoas falavam, o Everaldo era camisa 9 e o Cauli era 8. Quando o Bahia defendia, quem voltava pelo lado era o Everaldo. E o Cauli voltava pela esquerda e o Tassiano ficava de centroavante. Quando tinha a bola, o Cauli vinha de centroavante e o Everaldo entrava na diagonal como atacante. E tinha essa movimentação e o Everaldo era um ponta. Por que o Everaldo quis ir para o Fluminense? O Everaldo voltou agora para o Bahia. Porque o Everaldo queria ser centroavante. E ele foi para o Fluminense e não foi feliz como centroavante do Fluminense, porque a torcida nunca gostou, nunca se apaixonou pelo Everaldo. E o Everaldo volta para o Bahia para ser ponta de lança, centroavante. E o Bahia mudou o jeito de jogar. O Bahia contratou um centroavante que é o William José, é centroavante. E o Cauli passou a ser reserva, mas ele tem uma polivalência que vai ser muito valiosa para o São Paulo. Ele pode ser meia direita, ele pode ser meia esquerda, ele pode fazer um 4-1-4-1, como o São Paulo jogou mais ou menos assim na quarta-feira contra o Grêmio. Ele pode fazer o lado direito, onde fechava o Luciano defendendo, o lado esquerdo, onde fechava o Lucas defendendo, ele pode vir por dentro para ser o ponta de lança, ele pode ser até falso 9. Essa polivalência é o que o São Paulo quer e é o que o São Paulo vai ter. Ponto, parágrafo. Camisa 8 do Bahia, segundo jogador mais caro da história do Brasil, contratado pelo São Paulo. Quem foi? Quem foi? A elegância sutil de Bobô. O PVC, então, ele pode fazer, às vezes, do Luciano, do Lucas, até mesmo do Caleri. O Caleri é mais difícil pela maneira como o São Paulo joga. O São Paulo não joga com falso 9, mas ele pode. Marcos Antônio? Não, Marcos Antônio não. Não, já não dá, né? Ele joga aí do meio pra frente, né? Aquele meio isso. ofensivo que preenche setores. Até ontem tava com uma fonte, né? Tava ali conversando, aí ele já deu uma letra, falou, a gente vai trazer um boneco. Eu falei, mas ele joga em que posição? Dá uma dica, aquela coisa, falou, é meia, ele pode jogar pelas alas, ele pode jogar de 9, falso 9, então deu ali esse spoiler que seria a forma de jogo do Cauli. Ele é polivalente, ele joga em muitas funções no ataque. Se você trabalhar o time para jogar assim. E faz todo sentido, né? Porque a gente está falando desses jogadores que não vão conseguir estar em campo sempre. Quando um ou outro não estiver, ele pode fazer essas funções, tá ali. Isso né? é algo pensado pelo São Paulo, você traz 2 em 1 muitas vezes, né? Como é o Marcos Antônio também, ele é segundo volante, ele é camisa 10 muitas vezes. Então tem agora mais um jogador que traz essa característica. É algo que para um time que tem pouco dinheiro, você tem que trazer alguém que é mais polivalente mesmo. Eu acho o Pirlo Antônio. É, o Pirlo. Ô Gabriel, se o São Paulo não está podendo contratar muito nesse mercado da bola, porque não está dando, né? O dinheiro não está dando, está preocupado pelo menos na renovação de contratos que são importantes, né? Luciano, Marcos Antônio, prioridade total, até para afastar os urubus que vão chegando aí, que vão ligando para ele, né? Literalmente, quase literalmente, mas está pensando nas renovações. Luciano, Caleri e agora o Sabino também, né? Em que pé que estão essas negociações? Exatamente, Luciano encaminhado até o fim de 28, a renovação com metas até o fim de 29. O Sabino encaminhado até o fim de 27, com metas para levar até o fim de 28. E aí tem o Felipe Negrutti, da base também, que está uma negociação encaminhada, até 2030, salvo engano, enfim, fim de 29, 2030, né? Está sendo conversado ainda, mas ele vai renovar também ali por mais um período. Esse que é um jovem da base do São Paulo, mas o Sabino, então, é o que tem, enfim, um novo contrato mais curto, entre aspas, né? Até o fim de 27, mas com metas, que aí caso ele cumpra, aí tem ali os bônus para ser mais um ano de contrato. E o Marcos Antônio,
aí vira o alvo prioritário do São Paulo, porque o Flamengo oferta muito alto pelo Marcos Antônio, oferta um valor muito elevado, quase 2 milhões de reais por mês é a oferta do Flamengo, né, assim, pelo staff do Marcos Antônio, então tem uma pressão, ele ganha muito menos do que isso no São Paulo, então há uma renovação encaminhada, por quê? Ele está sendo adquirido pelo São Paulo junto à Lazio, né, isso já está fechado, ele já é jogador de São Paulo. E aí esse novo termo dele com o São Paulo, ele é um pouquinho mais curto e ele tinha um outro salário. Já que tem o Flamengo de olho, já que ele virou o cara do São Paulo, aí vai ter um novo contrato formalizado com uma duração mais extensa e aí sim tendo um alto salário ao Marcos Antônio, Luísa. Importantes essas renovações, a gente vem falando disso, né, PVC? Com esses movimentos, ainda que esteja ali, né, com os braços um pouco amarrados porque não pode fazer muita coisa, mas o São Paulo vai se estruturando, vai se reestruturando depois desse caos todo, ainda, né, se recuperando, mas vai formando um elenco bom para aguentar o brasileiro todo? Faltam 38 pontos. Tá bom. Tá bom, nas contas do Crespo... O São Paulo de hoje é muito melhor do que o de 3 semanas atrás. Sim. É muito melhor? Muito melhor que de 3 semanas atrás. Sim, igual o Palmeiras, não é? São Paulo passou rápido pelo caos, né, PVC? Isso é algo curioso, assim. Você pega outros clubes, assim, demorou mais. São Paulo, impeachment foi em 1 mês, praticamente, o processo. Depois a renúncia, vem o novo presidente, ele já não chega com tanta polêmica, ele chega organizando. É um caos que passou de forma temporária em São Paulo, aparentemente, né? Porque ele pode voltar também. Não, claro, mas assim, eu acho que o Marcos Antônio é um exemplo de como você contrata muitas vezes com o olho. Com dinheiro você contrata. Outro dia alguém no Flamengo falou que com dinheiro não precisa de scout, e eu acho que sempre precisa. Informação é a coisa mais moderna que existe no mundo moderno. Não existe nada mais moderno do que informação. Sem informação, você não sabe ligar esse celular aqui, ó. Se eu te der ele assim, preto, você não sabe onde liga. Então, informação é a coisa mais moderna do mundo moderno. Se você tiver um olhar, observação, você vai descobrir um jogador como descobriu o Marcos Antônio. E aí, quando você pisca, quem é o melhor jogador do São Paulo? É o Caleri, é o Lucas, é o Oscar, é o Ferreirinha, é o Marcos Antônio. O melhor jogador do São Paulo hoje é o Marcos Antônio. Muito mérito de quem descobre, né? Porque é isso, com dinheiro você vai trazer uma grande contratação, mas às vezes com esse olhar apurado, com esse trabalho de scout, você tem uma oportunidade, né, de um cara que vai te render muito em campo e muitas vezes financeiramente também numa venda futura, só no trabalho ali sem gastar tanto, né? Ainda mais se você não pode. Então, méritos totais para a vinda do Marcos Antônio. Na minha visão, o São Paulo faz certo em ir com força máxima hoje contra a Ponte Preta. O Paulistão é curto e dá sim para buscar o título. O time vem numa crescente, ganhando confiança, e levantar uma taça logo no começo do ano pode dar muita moral para a sequência da temporada. Sobre o Cauli, eu gostei da contratação. O São Paulo tem um time titular forte, mas precisa de elenco. Ele chega para manter o nível quando precisar rodar o time. Pode ser esse 12º jogador que entra sem o time perder qualidade. E quanto ao assédio do Flamengo pelo Marcos Antônio, o clube precisa se blindar. Hoje ele é o principal jogador do São Paulo, então não tem que facilitar. Se quiser levar, que pague caro. Mérito da diretoria atual por ter postura firme nessa situação. Bom, é isso. Deixa o like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, ativa o sininho para não perder nada que rola no mundo do tricolor do Morumbi. Obrigado por ter ficado até aqui, um forte abraço e, como sempre, vamos São Paulo!